Hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos ver a formação do Sistema Solar, da Lua, dos planetas e, em especial, vamos conhecer a história da formação do nosso planeta. Tudo começa com a formação do Sol há cerca de 5 bilhões de anos atrás. Ainda não havia planetas, somente uma estrela recém-nascida. E na formação de um sistema como o do Sol, os elementos mais leves, como gases, ficam mais distantes e formam os planetas gasosos como Júpiter, Urano, Saturno e Netuno. Já os mais pesados, como rochas e poeira, ficam mais próximos da estrela, e com a ação da gravidade, esses detritos foram se chocando e formando o restante dos planetas sólidos. Entre eles está o nosso querido planeta azul, mas por enquanto não há nada de azul. Nosso planeta recém-nascido estava mais para uma bola infernal de fogo e lava do que para o que conhecemos hoje. Havia apenas um oceano infinito de magma e o ar em sua maioria era composto por dióxido de carbono. Como quase todo o planeta era líquido, os metais mais pesados como o ferro foram se depositando cada vez mais fundo no centro da Terra. Isso pôde gerar o núcleo da nossa bola de fogo. O núcleo de ferro possibilitou que nosso planeta tivesse um campo magnético que nos protege dos ventos solares. Para se ter uma noção, se não houvesse campo magnético, não haveria atmosfera, e dessa forma a Terra seria idêntica ao planeta Marte. Nessa época, havia muito mais planetas circulando o Sol, e um deles deu o azar de se chocar com o nosso. Theia era um planeta do tamanho de Marte que se chocou com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, a uma velocidade de 15 metros por segundo, 20 vezes mais rápido do que uma bala. Esse impacto lançou trilhões de toneladas de detritos no espaço e o resto de Theia foi absorvido pela Terra. Todos aqueles pedaços que sobraram no espaço foram absorvidos pela gravidade, que fez bem o seu trabalho, e aqui chegamos no nascimento da Lua, que estava a apenas 22 mil quilômetros de distância. Hoje ela está a mais de 400 mil quilômetros de distância e nessa época a Terra girava muito mais rápido em consequência do choque com Theia. Por isso, todos os dias duravam apenas 6 horas, e até hoje a Terra vem desacelerando e nossos dias ficando cada vez mais longos. Agora vamos avançar alguns milhões de anos para a história ficar um pouco mais interessante. Há mais de 3 milhões de anos atrás, nós éramos bombardeados por meteoritos que restaram da formação do Sistema Solar. Muitos meteoritos, muitos mesmo. Mas eles traziam junto pequenos cristais de sal e dentro desses cristais haviam pequenas gotículas de água. Essa água criou os primeiros oceanos primitivos, que eram grandes poças e piscinas de água de até 20 centímetros de profundidade e mais tarde no futuro se tornaram os oceanos gigantescos que nós temos hoje. Viajando mais ainda para o futuro, nós já temos água e uma atmosfera que foi crucial para o surgimento das primeiras formas de vida. Ninguém sabe como surgiu, mas surgiu. Talvez pela grande sopa de elementos químicos que era o grande oceano. A vida na Terra era composta pelas bactérias unicelulares que se alimentavam e se multiplicavam loucamente. Até que essas células começaram a se unir para sobreviver melhor, como se fosse uma comunidade. Assim, surgiram as primeiras formas de vida complexas que eram organismos multicelulares. As comunidades de células se tornaram tão grandes que chegamos nos estromatólitos. Os estromatólitos eram grandes colônias de bactérias que pareciam rochas ou plantas. E eles aprenderam a fazer uma mágica chamada fotossíntese, basicamente convertendo a luz do sol em alimento. Quando eles fazem isso, acabam liberando boas quantidades de oxigênio nos oceanos. Oxigênio esse que escapou do oceano e preencheu toda a atmosfera. Se você respira hoje, agradeça ao estromatólito. No meio de todos esses oceanos, nós tínhamos um supercontinente chamado Rodinia. O Rodinia ficava no hemisfério sul, e essa localização trancava as correntes marítimas. Esse cadeado, junto com a fumaça dos inúmeros vulcões, acabou derrubando a temperatura do planeta, assim chegando na primeira era glacial da Terra, que foi responsável pela extinção de mais de 90% dos seres vivos que existiam. Somente depois de 1 milhão de anos, o calor do interior do planeta começou a sobressair e derreter toda aquela bola de neve que havia se tornado. Com o derretimento do gelo, nós chegamos na explosão cambriana, que é a minha parte favorita.
A era cambriana foi onde as formas de vida do planeta tinham boas condições para evoluir. Bastante água, oxigênio e um clima de verão. Agora o oceano está lotado de plantas e existem mais espécies de animais do que existem hoje. Aqui também foi onde surgiram os predadores. Os animais matavam uns aos outros e se multiplicavam para todo lado. Até então, o Sol não permitia que os animais saíssem da água por conta de sua forte radiação. Mas conforme os milhões de anos foram se passando, o oxigênio foi se espalhando e bloqueando essa radiação. Aí não deu outra. As plantas começaram a dominar a superfície. Enquanto isso, a competição por comida nos oceanos está cada vez maior, então alguns animais herbívoros começaram a sair para comer as plantas que estão na superfície, e os predadores carnívoros, vendo que a comida deles está fugindo da água, também foram atrás. E é nesse momento que já existem insetos voadores maiores do que águias espalhados por todo o planeta, que agora é azul e verde. Tudo ia bem. A vida se espalhava, os animais se matavam, as plantas enriqueciam a atmosfera, até nós seres humanos poderíamos viver num mundo como esse. Até que começou a nova superextinção que levou novamente 90% da vida na Terra. Isso porque uma cadeia de vulcões siberianos começou a pressionar muito a superfície e entrar em erupção, devastando grande parte da vida local. Tudo bem, né? Foi só a Sibéria? Não. A fumaça e as cinzas vulcânicas se espalharam pelo mundo todo, sufocando e destruindo mais espécies. Além disso, a chuva ácida das nuvens de fumaça fazia seu trabalho queimando a vegetação e o restante dos sobreviventes. Passando mais alguns milhões de anos, tudo voltou ao normal. As plantas se espalharam pela superfície de novo e as espécies que sobreviveram se tornaram animais gigantes que hoje conhecemos como os dinossauros. Tudo certo de novo, dinossauros herbívoros comendo as plantas, dinossauros carnívoros comendo outros dinossauros que comiam as plantas, e os estromatólitos, que inclusive existem até hoje, continuavam respirando. Aqui, o supercontinente formado era a renomada Pangeia. Você provavelmente conhece a Pangeia. E até então, nada na Terra poderia afetar os dinossauros. Eles dominavam absolutamente tudo e não tinham predadores formidáveis a não ser eles mesmos. Como nada na Terra podia parar os dinossauros, o universo fez o seu trabalho, colocando um asteroide de quase 10 km de largura na direção da Terra, e foi puxado pela gravidade em direção à península de Yucatán, no México, há cerca de 65 milhões de anos atrás. O impacto gerou uma cratera que se estende por 145 km e foi o suficiente para extinguir novamente quase todas as espécies que existiam, inclusive os imparáveis dinossauros. Os animais que sobreviveram ao impacto presenciaram enormes tsunamis e nuvens de gás e poeira que derrubaram a temperatura de novo. Mais uma vez, toda a vida havia se perdido e o grande continente começava a se separar, tornando o mundo nos 6 continentes que nós temos hoje. Com a triste extinção dos dinossauros, os mamíferos ganharam espaço para evoluir e aí chegamos num ponto muito importante: nós. Há cerca de 4 milhões de anos, os primatas se tornavam cada vez mais inteligentes, aprendendo a utilizar ferramentas e fazendo uma descoberta importante: o fogo. Com as mudanças sofridas no habitat dos primeiros humanos, eles precisavam andar eretos para poderem chegar acima do mato alto e se locomover para onde havia comida. Com isso, apareceram os primeiros Homo erectus, uma evolução muito próxima do Homo sapiens moderno e que andou pela Terra por mais de 2 milhões de anos. Após toda a ascensão do Homo erectus e as descobertas, outra espécie humana pôde se sobressair, que eram os Homo sapiens de hoje, nós. Esses que começaram a se reunir em tribos maiores e foram capazes de inventar a agricultura. E foi um marco na história humana, fazendo com que não fosse necessária a caça para obter comida. As tribos, a agricultura, a engenharia e as negociações foram evoluindo cada vez mais até se tornarem o que são hoje. Casas, prédios, arranha-céus, museus, aeroportos, hotéis e tudo que nós temos nos dias de hoje foi conquistado numa velocidade incrível se compararmos com a idade da Terra. Para se ter uma noção, os dinossauros caminharam pelo planeta por mais de 100 milhões de anos, e nós só estamos aqui há apenas 5 milhões. A velocidade da evolução e da inteligência da nossa espécie é uma coisa absurda. Imagina só se também ficarmos aqui por mais 95 milhões de anos. Realmente só resta esperar pelo futuro. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, porque foi o vídeo mais trabalhoso da história desse canal. Sério, você me ajuda muito deixando um joinha aí embaixo.
O roteiro desse vídeo tem bastante elementos de inspiração de um documentário do National Geographic, que chama Construindo a Terra. Eu também usei um vídeo de um canal chamado Crônicas do Mundo e mais um de um canal chamado Mundo Desconhecido. Então, se você gostou do conteúdo e do formato, vale muito a pena você dar uma olhada nesses canais. Aproveita que você assistiu até aqui e segue o canal no Instagram, lá tem curiosidades e vídeos curtos muito legais que são postados todos os dias. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima.